Inscreva-se no canal Criação Conjunta e acompanhe os próximos vídeos. Agora você pode ser informado sempre que publicarmos um próximo vídeo. Basta clicar nessa engrenagem que fica aí do lado direito da tela e escolher a opção Enviar atualizações. Sistema alternado escolar. Neste vídeo você irá conhecer o Sistema alternado escolar, uma solução multidisciplinar para a guarda compartilhada no Brasil. Alguns conceitos já foram explicados em outras aulas e o seu entendimento é pré-requisito para o que será exposto a seguir. Portanto, caso ainda não tenha visto, assista antes aos outros vídeos, a fim de entender aspectos como o uso de padrões, o emprego de mais de uma disciplina, como economia e outras informações. O sistema alternado escolar foi abordado no primeiro vídeo da série para operadores do direito. Logo, ele já foi explicado e logo no início, aos que estudam os nossos vídeos. Trata-se de um sistema extremamente simples, que emprega a escola como ponte. E como toda solução muito simples, engana em sua real importância. Um exemplo de solução muito simples, que foi muito importante na história, foi essa desse senhor, Norbert Hirschhorn, um médico que criou o soro caseiro. Foi uma solução fantástica, que salvou a vida de 50 milhões de crianças, de pessoas, em uma solução super simples, que emprega açúcar, sal e água. Somente isso. E por isso ela era muito rejeitada. As pessoas falavam, não, criança tem que mandar para o hospital, tem que passar no médico, tem que ter um tratamento todo especial e miraculoso. Só que é um tratamento que não dá para dar para todas essas crianças. E mesmo ao dar esse tratamento, ele era inútil, não resolvia o problema. E o médico falou, não, tem que pegar essa solução e exatamente na proporção correta de açúcar, sal e água vai se resolver os problemas que as crianças estão passando. Não adianta vir o pai e falar, não, eu vou dar um monte de açúcar porque meu filho gosta com mais açúcar e eu não vou dar sal porque ele faz cara feia e eu não vou colocar na água, eu vou colocar no sanduíche. Aí a idiotice do pai, a ignorância da mãe que criaria todo o problema. Então é importante a proporção exata. No caso do soro caseiro, é uma comparação com a nossa solução multidisciplinar. Tem que ser feita exatamente da forma que nós propomos, nas exatas proporções informadas. No momento, não encontramos, pesquisamos, conversamos com profissionais, não encontramos nenhuma outra solução que possibilite a guarda compartilhada no Brasil. Ela não vai ocorrer da forma que algumas pessoas imaginam e também não vai deixar de ocorrer como outras estão tentando fazer. Ok? Então vale aí a leitura da matéria para entender o que é uma solução simples. E como vamos ver neste vídeo, este sistema se adequa a todos os aspectos da solução multidisciplinar. Também faremos comparações com as outras soluções propostas por pais, psicólogos, judiciários, legislativo, em relação à necessidade de solução multidisciplinar, explicada no vídeo anterior. Na série Para Operadores do Direito, conceituamos no primeiro vídeo o que é guarda compartilhada. É a divisão igualitária de tempo e responsabilidades entre os pais para a criação de uma criança, imposta em juízo, salvo algumas exceções homologadas. Sua base é o litígio, em geral ocasionado pela síndrome de alienação parental, um problema psicológico. Por isso, esse formato deve ser imposto, como regra, quando solicitado por um dos pais. No sistema alternado escolar, a criança permanece durante os dias de aula com o pai e alterna nos dias sem aula com a mãe. Só isso em resumo. Portanto, com isso já apresenta uma de suas qualidades no que diz respeito à agenda da criança.
Atende à necessidade psicológica, criando uma situação estável. Escola é o pai, sem escola é a mãe. Encerra conflitos de agenda, pois a agenda da criança é definida com base na escola, que não está sujeita às conveniências individuais dos pais. Atende ao formato jurídico de guarda compartilhada, através da divisão de convivência e responsabilidades. Assuntos da escola dizem respeito ao pai, assuntos fora da escola dizem respeito à mãe. Encerra com isso a necessidade de diálogo, um equívoco geralmente sustentado pela mediação, já que pais separados em litígio continuam sendo seres humanos. A fada madrinha não vai milagrosamente criar o diálogo entre os pais separados, que têm mágoas, têm traumas. Eles não vão aprender a dialogar hoje, amanhã. A partir do emprego de um padrão, a partir do momento que um esqueleto foi criado, em uma etapa posterior, os pais sim vão aprender a negociar, para que eles possam fazer parte dos elementos que fazem parte do outro pai. Então o pai que quer passear com a criança vai ter que aprender a negociar a escola com a mãe. Vão ter que aprender a se entender, a dialogar para negociações excedentes ao padrão. Ah, gerou conflito? Gerou conflito para tudo, escola é pai, fora da escola é mãe. Simples, é uma base, é uma rede de segurança. Ah, gerou conflito, caiu na rede de segurança. Não está funcionando bem, vai se negociar e aí outras coisas podem vir a serem definidas entre os pais. Mas um sistema bem simples como início. E aí já temos um primeiro equívoco dos pais, especialmente aqueles que formam suas associações em defesa dos direitos dos pais. Guarda compartilhada não é defesa do dever direito do cuidado parental. Esse é um tema, em caso de necessidade de discussão, relacionado à existência ou não de alienação parental. É uma outra coisa. A autoridade na guarda compartilhada pode ser entendida como uma decisão prévia sobre o formato da divisão de cuidados e convivência. E neste sentido, como apenas uma decisão prévia quanto ao formato aplicado, atende aos dois últimos elementos. Como solução viável economicamente, ao se pré-definir um padrão, estimula o uso pelo juiz. Ou seja, ele, em sua imensidão de papéis, não terá de avaliar o caso individual, como nunca faz, de qualquer forma, e não vai fazer com lei, com nova lei, contra lei. Ele não tem condição econômica, tem muito processo para pouco juiz. E a mãe não terá de realizar negociações posteriores de responsabilidades e convivência, pois ainda não faz parte da cultura da mulher brasileira a criação conjunta dos filhos. Filho é coisa de mulher. Não, eu quero decidir eu pelo meu filho porque eu sou a mãe. É difícil colocar na cabeça de uma mulher, especialmente aquela de baixa escolaridade, que ainda não trabalha e não precisa da ajuda do pai, de que é necessário dividir o tempo da criança com o pai. As mulheres que têm outro nível de escolaridade e formação cultural, elas já escolhem a guarda compartilhada. Os problemas são com mulheres que não têm essa formação e se baseiam nos filhos para se sustentarem no sentido emocional, no sentido futuro financeiro, na cabeça delas, elas veem como investimento. Há uma cultura, não estamos aqui avaliando no sentido sociológico ser bom ou mal, é uma realidade. É difícil para a maior parte da mulher brasileira realizar a guarda compartilhada no sentido sociológico. Isso precisa ser colocado aí. A partir de uma divisão, a própria escola vai avaliar, vai ver, vai prestar atenção se a mãe não está sabotando, se a mãe não está deixando de entregar a criança. Que a alienação parental é um problema feminino, é a mulher que geralmente cria esse problema, salvo exceções dos homens. Então precisa se avaliar como o padrão de guarda compartilhada vai resolver esse problema.
no formato que a maioria dos pais propõe, que é ficar negociando entre os pais, só vai piorar, é uma idiotice completa. Não vai pai negociar com mãe, mãe com problema mental e problema sociológico, que não admite que o pai cuide dos filhos, só vai aumentar o problema. Neste momento, podemos entender por que serviços como mediação e avaliação social não têm a menor utilidade nos casos de guarda compartilhada. Mediação. Apesar das boas intenções e do emprego vantajoso da mediação em outras áreas, ela não atende a praticamente nenhum dos 4 elementos de uma solução multidisciplinar. Por não empregar o direito de forma a obrigar o envolvimento dos pais, não serve como solução imposta. Depende de um número elevado de pessoas, bem como muito tempo, portanto, é muito cara. Na comparação ali com soro caseiro, é como mandar a criança para o hospital. Quanto custa uma receitinha de soro caseiro, água, açúcar e sal numa colher? E quanto custa mandar para um tratamento hospitalar? É a mesma coisa, mediação não tem nada a ver com guarda compartilhada. Mesmo gratuita, perde-se muito tempo, energia e não objetiva a educação contínua dos pais, em uma solução que os obrigue continuamente a manterem o formato compartilhado e a aprenderem com isso, a tentarem melhorar. O formato contínuo é um formato educativo, um formato pontual de mediação praticamente é apagado com o tempo, não serve. Porém, claro, tem todas as vantagens psicológicas amplamente conhecidas. Avaliação psicossocial. Esse tipo de avaliação também não tem utilidade no sentido de solucionar o problema. Guarda compartilhada é uma agenda e o objetivo do perito é somente avaliar esta agenda. Só isso. A lei é bastante clara quanto a isso, porém os juízes têm empregado os peritos de forma a obstaculizar os pedidos. E fazem isso corretamente. Os conflitos entre os pais gerados pela guarda compartilhada em um formato que não foi desenhado para a existência de conflitos são extremamente prejudiciais para a criança. Logo, a responsabilidade pela falta de guarda compartilhada no Brasil é exclusivamente dos pais homens. Juízes não têm estrutura de trabalho para examinar caso a caso e as mães que impedem o sistema, via de regra, sofrem de problemas mentais. Como se viu, a lei define exatamente a função do perito, porém os juízes os empregam de uma forma irregular. Em uma situação onde o judiciário está praticamente falido, sem estrutura e evolução nenhuma, isso é feito apenas pelos usos e costumes pré-existentes. Sugerir que um perito é necessário para tamanha responsabilidade de decisão. Ponto de vista equivocado, que se vê em uma recente sugestão do Judiciário para a modificação da lei da guarda compartilhada. Mais uma vez, retornam exatamente ao mesmo ponto do emprego do sempre que possível. Você tem um filho especial. Você tem um advogado super especial. Vai ter uma guarda compartilhada absurdamente, o quê? Especial. Mas nem todo mundo é tão especial como você. E lei é feita para todos. Em virtude da visão individualista dos pais, autocentrada em seus próprios problemas e de seus filhos, os pais continuam insistindo em uma realidade utópica. Acreditam que devem exigir que o juiz avalie caso a caso e se responsabilize por uma decisão que em muitos casos vai aumentar muito mais as demandas da falida justiça. Pais que não somente não terão a oportunidade de uma divisão padrão de convivência e responsabilidades com seu filho, como continuarão a não ter
nada. Simplesmente porque não sabem que compartilhar significa fazer concessões. Encaminhe esse vídeo para os profissionais da área, advogados, juízes, operadores do direito, peritos. Envie para o pessoal lá em Brasília que está questionando esse formato de lei. É importante haver uma discussão em prol de uma solução. Discussões em que um ponto quer A, outro ponto quer B, e nenhum dos dois cede, os dois querem exatamente no seu formato, com certeza é um exemplo do que não é compartilhar. Aprender a dialogar no sentido de abertura, fazer um pouco o que o juiz quer. O juiz faz padrão. É uma forma dele solucionar os problemas. É importante entender o ponto de vista do juiz. Se você quer uma solução, não adianta ficar tentando impor somente o seu ponto de vista. Quem faz isso não tem condições de compartilhar nada, muito menos se responsabilizar por uma criança, um menor de idade. Aprenda a compartilhar, aprenda a fazer concessões, ensine o outro, o operador do direito, o psicólogo, o profissional, o mediador. Concessões é a base para a solução.